Porque quem usa o imóvel, Gabriel? Pessoas. Então, se eu quero avaliar ou criar uma tendência, eu tenho que avaliar os hábitos dessas pessoas. Olha, estratégia que eu utilizo para poder me manter atualizado sobre o mercado imobiliário. Estratégia é observar pessoas. Porque quem usa o imóvel, Gabriel? Pessoas. Então, se eu quero avaliar ou criar uma tendência, eu tenho que avaliar os hábitos dessas pessoas. Se os hábitos dessas pessoas estão sendo impactados por uma tecnologia nova, né, nós estamos vendo aí, por exemplo, essa semana, se eu não me engano, a Apple lançou o seu óculos digital, né? Que está já combatendo o Quest 2 do Meta, que é o óculos também. Será que existe a possibilidade de fazer o mesmo efeito que esse bichinho aqui tem? Pode ser que sim. Então, se isso for implementado, as pessoas começam a usar, aquele pessoal criou uma tendência. Então, aquela tendência pode criar uma vertente de crescimento. Agora, é a gente observar aquela tecnologia e ver, será que de fato ela está entregando valor para o usuário? Porque se ela estiver entregando valor, você vai escolher ela. E aí, quando você escolhe ela, você muitas vezes deixa de fazer algo, que era o seu hábito, e cria um novo hábito. E aí, com o tempo, você tem a repetição. Quem são os adotantes iniciais? São jovens. Eles são desprovidos de uma análise mais profunda, eles não têm tanto preconceito, eles querem experimentar o novo e hypar a evolução tecnológica, eles começam a usar, certo? E quando eles começam a usar, começam a validar a estrutura, testar, então a estrutura admite, porque o usuário ele, com menos preconceito admite falha e ele melhora, cria esses upgrades. E aí com o tempo, esse cara que hoje entrou, que tem 15 anos, daqui a 5 anos ele tem 20. Ele está entrando no mercado de trabalho e ele usa essa tecnologia. É o que está acontecendo com os caras de games. Há 10 anos atrás, os caras que têm 25 hoje tinham 15. E o game estava ganhando espaço e hoje tem campeonatos, arenas, milionários são os jogadores de games. Então, essa tecnologia ela vai fazer o quê? Ela vai criar, talvez, uma vertente. E aí, no meu papel, eu falo assim, o que isso muda no comportamento dessa pessoa que precisa de um imóvel? Que você sabe, eu sempre falo disso, né? Todo mundo precisa de um imóvel. No final do dia, você volta para onde? Onde é que você está no final do dia? Você está sempre sobre algum lugar coberto. Né? Certas pessoas estão aí desabrigadas, mas elas estão, a grande maioria, 99,9% das pessoas, elas têm um lugar para ir no final do dia. E como é que ela usa isso? Como é que ela interage nisso? Esse comportamento que está acontecendo altera o uso desse imóvel? Às vezes altera. Por exemplo, um cara de games, às vezes você vai criar uma vertente em São Paulo para o cara criar campeonatos que antes não tinha. Você cria um mercado para Arena Games, que ninguém sabia disso. Você podia ter arena de MMA. Agora você pega a arena de MMA e cria mista. Você tem MMA durante a noite e tem game durante o dia inteiro. Idêntica. As pessoas estão lá assistindo. E aí você faz essa junção e cria esse espaço para poder resolver essa solução. Só que se essas pessoas estão indo para lá, antes dessa demanda tinha por estudo. As pessoas iam para esse espaço para questão da faculdade. Então você pega em São Paulo a USP, um monte de prédio para atender estudante. Agora o estudante está fazendo aula digital, diminuiu a demanda, e aí? Só que, de repente, você cria uma vertente onde esses caras que também jogam virtual, também tem, mas eles querem encontrar porque é um campeonato naquela cidade de games, e aí tem uma demanda exponencial para alocação de espaço que antes era para o estudante, agora é para o cara de games. É a mesma estrutura. O cara reduziu? Mas teve uma equação, né, um equilíbrio no mercado, agora você tem que adaptar aquele imóvel para esse tipo de público. Será que é igual? Talvez seja, talvez não. E aí que a gente entra no estudo. Então, eu acredito assim, os critérios são vários, mas uma análise que eu sempre falo, eu avalio a pessoa. Vamos avaliar o comportamento das pessoas. E aí vamos entender o que elas estão fazendo, o que elas estão precisando. E avaliar que tecnologia está oferecendo soluções de valores para resolver aquela dor, aquela coisa que a pessoa tanto deseja. Porque tem dores que são dores novas. De novo, voltando na Covid, a gente teve dores que era a questão da máscara, o uso da máscara. Hoje ainda tem muita questão da asepsia. As pessoas agora estão se preocupando muito mais com higiene, estão se preocupando muito mais com gripe, estão se preocupando muito mais com a saúde. Ela criou uma necessidade que já se existia, só que agora está muito mais evidência. Então as pessoas estão muito mais tendo consumos de outros produtos que antes já tinham, só que em menor escala. Né? Elas estão usando, por exemplo, muito mais compra pela internet.
Mais do que triplicou a compra pela internet, né? Mais do que triplicou também as entregas deliveries. O que isso muda? Será que o prédio seu está preparado para receber o motoboy? Será que o prédio seu está preparado para receber uma geladeira? Tá entendendo? Então você começa a olhar o comportamento das pessoas e entender como é que esse comportamento vai impactar o imóvel. E eu tenho que adaptar ele, porque daí ele passa a ser de valor para aquela pessoa, porque o dele não tem e aquele outro resolve aquele problema que ele tem agora, que antes nunca tinha sido pensado.